Olá pessoal, estamos aqui de novo reunidos para mais um encontro dos nossos estudos bíblicos e hoje, para nós darmos sequência a esse tema, uma conversa sobre falar em línguas. Seja muito bem-vindo e vamos então fazer uma oração para que o Senhor nos agracie com a sua presença, abra o nosso entendimento, aqueça o nosso coração, tá bom? Não se esqueça de curtir aí no nosso canal, de ativar as notificações, de dar uma olhadinha se todo mundo que está com você já está inscrito e, finalmente, acomode-se da melhor maneira para nós termos o nosso tempo aqui, tá bom? Deus nosso Pai, obrigado, porque nós podemos nos encontrar por aqui e estudarmos a Tua preciosa palavra. Que aquilo que hoje nós estaremos enfrentando, seja proveitoso para a edificação da nossa fé, para o exercício da nossa espiritualidade, para a edificação da igreja e também para o alcance de todos aqueles em favor de quem o Senhor nos tem enviado. Nós assim oramos e nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Para esta semana nós optamos aqui pela gravação, de maneira que eu estarei no chat com você, para tentar responder uma pergunta ou outra que você queira suscitar. Mas lembrando desde logo que na quinta-feira que vem, pelo aplicativo Zoom, nós teremos um encontro, e eu quero já convidar você para participar com a gente, onde nós trataremos desse assunto de forma final, mas em perguntas e respostas, tá bom? Então vai ser um tempinho assim para elucidação das nossas dúvidas. E na semana passada eu disse que se você quisesse enviar-me perguntas pelo meu WhatsApp, você poderia fazê-lo. Quero agradecer a Dega que tomou essa iniciativa e tivemos uma boa conversa via mensagens. Espero que ela tenha sido ajudada, foi o que ela me disse que aconteceu. E eu continuo à sua disposição nesse sentido também. Uma conversa sobre falar em línguas. Um primeiro aspecto que nós conversamos na semana passada, que é muito importante, é que falar em línguas é uma manifestação do Espírito Santo. Então, toda manifestação do Espírito Santo, para ser do Espírito Santo, precisa encontrar alguém que espiritualmente está em conexão com Deus, não é? Então foi o que nós vimos na semana passada. Eu não usei essa terminologia, tá? Estou aqui avançando para dizer as mesmas coisas com um linguajar um pouquinho diferente para ampliar as possibilidades da nossa compreensão. Você pode ir para a aula da semana passada e assisti-la com cuidado, com detalhe, com atenção, tá bom? Mas, e por que é que eu estou dizendo que é preciso que nós estejamos num relacionamento com Jesus para que manifestações do Espírito Santo aconteçam na gente? Porque existe o reino das trevas, existem os agentes infernais, e como nós, que também somos seres espirituais, podemos nos relacionar com Deus que é Espírito, mas também podemos nos relacionar com esses anjos caídos, quais sejam os demônios, não é? De maneira espiritual, tem muita possibilidade de manifestação espiritual na vida de alguém cuja fonte não é Deus, mas as trevas, entendeu? Então é por isso que, se nós estamos falando de falar em línguas como manifestação da parte de Deus, da parte do Espírito de Deus, algo que se manifeste em nós e através de nós, sempre em favor de outros, não é? Quer dizer, sempre em favor de outros, do ponto de vista da funcionalidade. Como nós vamos ver aqui, tem também um aproveitamento pessoal, tem um valor pessoal sim, nós vamos ver aqui hoje, tá bom? Certinho? Então, um primeiro aspecto que nós tratamos foi isso, e aí fizemos uma revisão do que significa, né, a conversão, e aí então tocamos num ponto que é chave quando as pessoas perguntam assim sobre o falar em línguas, que é a questão da conexão do falar em línguas com o chamado batismo com o Espírito Santo, né? E o que é que nós
fizemos já? Nós tentamos desvincular estas coisas e trazendo um ingrediente histórico também. Então, deixa eu dizer de novo, colocando de um outro ponto de partida. Tá? Falar em línguas é um dom espiritual. Falar em línguas é uma manifestação do Espírito. E isso acontece desde quando o Espírito Santo foi derramado. Tá certo? Então, em todo o tempo na história da igreja, desde o Pentecostes até aqui, essas manifestações elas são possíveis. Então, elas são legítimas, claro. Elas são importantes, sem dúvida nenhuma. Nós devemos desejar, devemos buscar, devemos nos abrir para isso? Claro que sim. Lembrando que, como nós lemos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo de número 11, é o Espírito de Deus quem soberanamente distribui isso para mim, para você. Isso é dele, é ele quem resolve, quem toma essa decisão. E, como diz o versículo de número 7, de 1 Coríntios, capítulo 12, que nós já vimos também, essa manifestação é para o benefício de todos. Então, regra geral, favorecer alguém, abençoar alguém, edificação do corpo e também alcance de outros. Tem uma aplicação pessoal? Tem, nós já vamos ver. Então, é um dom espiritual. Tá? Mas quando é mesmo, pastor, que falar em línguas ficou atrelado ao batismo com o Espírito Santo? Então, como eu contei para vocês, né? Em todo o movimento de santidade que acontece desde os puritanos na Inglaterra, passando por John Wesley, né? E chegando até o ano de 1900, nós vamos encontrar, não é, um irmão chamado Charles Fox Parham, e ali no seminário, na comunidade que ele dirigia, essa manifestação de falar em línguas tornou-se algo constante. Eles acabaram atrelando o falar em línguas com a experiência do batismo com o Espírito Santo. Então, na verdade, o que ele dizia é que eram 3 obras da graça, que tinha a conversão, primeira obra da graça, que tinha a inteira santificação, nos termos da perfeição cristã de John Wesley, não é? E nas palavras de um irmão querido também, posterior a Wesley ali, o irmão John Flatter, que foi quem desenvolveu essa terminologia da segunda bênção, né? Não é de Wesley essa expressão, né? E que também fazia menção da ideia do batismo com o Espírito Santo. Então, o Parham, em 1900, ele vai dizer, tem a conversão, primeira obra da graça, primeiro movimento da graça de Deus na vida da gente, de alguém que entrou num relacionamento com Jesus, palavras minhas agora. Segundo, a inteira santificação, que tem a ver com caráter, que tem a ver com purificação do coração, da vida, poder para vencer o pecado, poder para servir, pureza pessoal. Mas ele diz, tem o batismo com o Espírito Santo, seria um terceiro movimento. E no batismo, necessariamente, ele defendeu que teria que a pessoa falar em línguas estranhas. O fato é que de 1900 a 1910, né, houve ali um ajuste nisso, dentro do que a gente chama de pentecostalismo, ou a primeira onda do movimento pentecostal. E aí o que ficou ajustado entre esses irmãos? Que tinha a conversão e que tinha uma segunda obra, que seria o chamado batismo com o Espírito Santo, cuja evidência seria o falar em línguas estranhas. E desde então preste atenção, é desde 1900, então é recente até, não é? Pensando na história toda do cristianismo, é bastante recente. Então é no movimento pentecostal que isso foi assim definido, tá bom? Mas, como nós dissemos na semana passada, nós desvinculamos uma coisa da outra, tá certo? E dissemos, olha, pode ser até que haja a manifestação de um dom espiritual quando alguém é cheio do Espírito Santo, quando alguém é batizado com o Espírito Santo. Pode haver, podem ser línguas, pode ser uma outra coisa, profecia, por exemplo, pode ser profecia, pode ser um êxtase, enfim. Isto pertence ao Espírito de Deus, que é quem opera isso na vida da pessoa, que ele enche com a sua presença. Tá certo, gente? Bem entendido até aqui? Tá? Então, o que é que nós precisamos hoje enfrentar? Nós precisamos hoje falar sobre essa questão, então, de falar em línguas.
Tá bom? Então, o que é que a gente vai encontrar? Lá em 1 Coríntios, desses capítulos de 12 até o 14, nós vamos encontrar essa manifestação espiritual do falar em línguas. Nós vamos ter aqui no capítulo 12, né, no versículo de número 10, né, no meinho do versículo vai ter assim, que o Espírito de Deus, ele dá a capacidade de falar em diferentes línguas, ou variedade de línguas. Aqui a expressãozinha no original lembra assim, gêneros linguísticos. Então, onde que nós vimos, por exemplo, a manifestação desse dom aqui? Nós vimos em Atos capítulo 2, nas línguas idiomáticas, conforme nós já estudamos na semana passada. Vai lá e veja tudo o que eu disse. Tá? Então, foi um fenômeno de idiomas que foram dominados de forma sobrenatural por aqueles irmãos que, cheios do Espírito Santo, saíram falando das grandezas de Deus e gente de mais de 15 nações que estavam ali na festa do Pentecostes puderam ouvir no seu próprio idioma e ficaram assim passados. Como é que é isso? Como é que esses galileus estão falando das grandezas de Deus nas nossas línguas maternas? Então, esse é, por exemplo, uma manifestação do dom de falar em línguas, chamado variedade de línguas. Tá? Eu tenho bastante contato com bastante gente, onde esses dons se manifestam. Eu tenho pessoas que eu sei, olha, isso aqui lembra muito o hebraico, e deve ser mesmo. Nunca perguntei, mas deve ser. E já vi em outros idiomas, no espanhol, eu já ouvi. Então, isso é algo que acontece mesmo. E o Espírito Santo concede. Tá certo? Muito bom. Tendo dito isso, você está enxergando aí no nosso slide, que desses capítulos de 12 a 14, portanto, essa manifestação de falar em línguas pode estar ou não relacionada a uma língua humana conhecida, certo? Por que isso? Porque, pastor, tem também o falar em línguas que não é assim idiomático, que é uma expressão, como se diz, falar a língua dos anjos, né? Uma língua angelical, enfim, essas coisas todas é o que no nosso meio assim as pessoas usam como expressão. Vamos para o texto bíblico, onde a gente começa a conversar sobre isso. Então veja lá, capítulo 14 agora, de 1 Coríntios. 1 Coríntios, Novo Testamento, capítulo 14. Vamos fazer uma leitura aqui a partir do versículo 1, né? Que o amor seja o seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, né? Especialmente a capacidade de profetizar. Então é preciso prestar atenção no capítulo 14, que Paulo apóstolo ele vai trabalhar muito essa tensão, essa relação entre o dom da profecia e o falar em línguas, tá? Versículo 2: Pois quem fala em línguas, fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende. E em espírito, veja que é espírito, letra minúscula, então é uma interação do Espírito de Deus com o espírito humano, em espírito, fala verdades ocultas. Olha aí que interessante. Mas vamos continuar a leitura, calma. Mas aquele que profetiza, fortalece, anima e conforta os outros. Nós não vamos falar hoje sobre o dom da profecia, mas aqui tem um registro da finalidade do dom da profecia. Repetindo, fortalecer, animar e confortar. Tá? Então, para você julgar quando alguém está sendo usado nisso, se esse objetivo está sendo alcançado. Você não me escutou falando outra coisa senão para a gente julgar, tá? É isso mesmo, esse julgamento não é ruim, esse julgamento é necessário, tá? É a capacidade de prestar atenção no que está sendo dito, da maneira como está sendo dito, se é para alcançar esses objetivos, tá? Muito bem, mas vamos aqui para o que nos interessa. Versículo 4, presta atenção. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza
fortalece toda a igreja. Então lembram-se que eu comentei que tem uma aplicação pessoal? Aqui está. Então existe o falar em línguas para edificação pessoal. Existe. Então, por exemplo, nós vimos na semana passada, Atos 2, línguas idiomáticas. Muito bem. Então, foi com propósito missionário. Depois, quando o Espírito Santo é derramado na Samaria, não fala de nenhuma manifestação de dom espiritual, só fala que os crentes ali foram cheios do Espírito Santo. Já vimos semana passada. Depois, quando eles foram cheios, lá em Cesareia, daí diz que eles falaram em línguas. Que tipo de línguas foram as que eles falaram lá? Foram essas, de êxtase pessoal, de edificação pessoal. Só o termo no grego lá é só lalenglossais, ou alguma coisa assim, né? Eu não domino o grego, mas eu sei que essa é a terminologia ali, falar em línguas, não é? E como o propósito não era idiomático, era apenas uma manifestação do Espírito em favor daqueles que também louvavam a Deus, diz o texto bíblico, lá de Atos, né, no capítulo de número 10, acho que é do 44 ao 46, agora não me recordo, mas está lá, já vimos na semana passada, tá bom? Não precisa gastar tempo com isso agora e perder o foco do que eu estou dizendo. Mas quando nós chegamos lá em Éfeso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, na cidade de Éfeso, o Espírito Santo é derramado e diz que aquelas 12 pessoas também receberam o Espírito Santo, falaram em línguas, também para edificação pessoal, também como que um êxtase pessoal, e profetizavam. 2 dons se manifestaram ali, tá? Então, o falar em línguas, ele tem a ideia da variedade para diversos propósitos, entre eles o missionário, não é? E depois nós vamos ver aqui um outro propósito, tá bom? Já já. Mas tem esse lado do falar em línguas também para edificação pessoal. Então é bom, pastor? É bom. É legítimo? É legítimo. É algo que eu devo nutrir, que eu devo dar lugar? Claro que sim. Mas tem regras para a prática disso e depois a gente conversa mais sobre isso, tá? Agora, veja como na sequência Paulo apóstolo, ele trata disso, para colocar o falar em línguas, por assim dizer, no seu lugar. Falar em línguas é importante, é algo que o Espírito dá, é para todo mundo? Não. Como assim, pastor? Não é. Veja, Atos 12:30, como a gente já enfatizou na semana passada, não é? Ele pergunta, temos todos os dons de cura? Temos todos a capacidade de falar em diferentes línguas? Não. Ele está perguntando exatamente para dizer, olha, nós somos corpo e cada parte do corpo recebe um dom. Alguns vão receber a capacidade de falar em línguas, outros não. Tá? Mas vamos continuar aqui em 1 Coríntios capítulo 14. Anote suas dúvidas aí, coloca no chat se você quiser, se houver oportunidade eu respondo. Se não houver, na semana que vem a gente vai ter toda a oportunidade para essas conversas. Mas veja o versículo 5 do capítulo 14. Né? Gostaria que todos vocês falassem em línguas. Veja que ele está falando de uma forma assim, né? Que bom se todo mundo falasse em língua. Ele está partindo do princípio que nem todo mundo fala. Mas olha como ele continua a conversa. Mas gostaria ainda mais que todos profetizassem. Por quê? Pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos quando que elas se equivalem, a menos que alguém interprete o que vocês dizem para que toda a igreja seja fortalecida. Então existe o falar em línguas com teor profético. Então a pessoa ela vai falar em línguas, e essa língua, ou ela vai ser mesmo um linguajar que nos é estranho,
mas que quem tem a capacidade de interpretar, se der tempo, depois eu toco nisso também, porque existe um outro dom chamado de interpretação das línguas. É alguém que escuta, entende e repassa o conteúdo e o teor. Então, essas línguas faladas assim, elas são para toda a igreja, não é para uso pessoal, não é para edificação pessoal. Tem um caráter, portanto, profético, revelador, por assim dizer. Tem um conteúdo que aproveita todo mundo. Então, quando é assim, se equipara ao dom de profecia. Por quê? Porque aproveita para todo mundo. Todo mundo entende. Todo mundo é ajudado e abençoado pelo conteúdo que foi falado em línguas estranhas e devidamente interpretado. Aí, nesse caso, pode ser que aconteça uma variedade de línguas com uma interpretação. Às vezes a pessoa vai trazer uma mensagem, como eu já escutei muito, num idioma que me parecia muito hebraico, e alguém com a capacidade de interpretar vai dando depois o conteúdo de uma forma que a gente entenda. Então, meus amados, falar em línguas é uma manifestação do Espírito, é um dom espiritual, tem a possibilidade de acontecer isso de diversas formas, inclusive a partir de idiomas conhecidos, praticados em algum lugar no mundo, mas também pode ser, como nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios capítulo 14, não é? Algo dito em espírito, algo dito para Deus, que edifica a pessoa. E pode ser que este falar em línguas tenha uma mensagem para toda a igreja. E aí, com a devida interpretação, vai aproveitar a todo mundo. Tudo certo até aqui? Então, o que nós estamos tentando fazer? Né? Tentando entender aqui essa manifestação do Espírito. Tá? Então, você está vendo aí coisas que eu já disse, uma língua falada a Deus e não aos homens, mistérios falados em Espírito, que é o versículo 2 do capítulo 14. Eu já falei também que nem todos falarão, lá em 1 Coríntios 12, 30. E aí, uma conclusão, né? Que é essa. Portanto, o crente não é de segunda categoria por não falar. Então, ninguém precisa se sentir menos espiritual do que quem fala. E quem fala não tem que se achar também. Nós precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. Né? Entender a partir da revelação bíblica e não da experiência. O que acontece é que a gente, às vezes, vê a prática disso tudo, onde faltou ensino, e aí é uma coisa assim desorganizada, e aí a gente acha que daquela forma que está certo. E aí a gente se apequena pela nossa não funcionalidade, pela nossa pelo nosso não falar. Mas não é assim. Eu acho que as coisas que nós já dissemos até aqui têm resolvido muita coisa aí para você, não tem? Muito bem. Então tem o falar em línguas para edificação pessoal, já falei disso, né? Falar em línguas profeticamente para o corpo, para a edificação, requer, portanto, interpretação, já falei disso, não é? É parte do culto cristão. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, olha lá, Paulo, o que ele está fazendo no capítulo 14, aqui de 1 aos Coríntios? Ele está falando sobre questões de ordem no culto. Como é que, quando tem essas manifestações, o culto deve acontecer? Então, não é de uma maneira qualquer. Tem regras, tem princípios, tem uma orientação da parte de Deus para a vida da igreja. Versículo 26, pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, aqui a palavra é apocalipsis, que são aqueles descortinamentos que às vezes Deus concede para um, para outro. Olha que interessante, né? Um falará em línguas e o outro interpretará o que for dito.
tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Então, aqui a gente já chega num ponto aqui, né? Se eu tiver que falar em línguas no culto, tem que ser, a princípio, né, para aproveitamento de todos. Então, tem que ser algo que vai ser interpretado por alguém. E como é que fica aquela experiência pessoal, pastor, do êxtase? Então, nisso você tem que ser comedido, você tem que ter sabedoria, não é verdade? Então, você tem essa experiência, você tem que nutrir. Deixa eu perguntar uma coisinha, inclusive, fazer um desafio. Se você é alguém que tem essa experiência, você está nutrindo isso? Então, por exemplo, quando você está orando em casa, em secreto, você se permite, não é, na sua intercessão, ir para as línguas que Deus te concedeu e falar em mistérios com Deus, vai te favorecer, use isso em seu favor. E no culto? Então, tem hora para isso, né, gente? Tem um momento do louvor, em que você entra naquele êxtase e às vezes vem aquele movimento do Espírito. O que você não pode é fazer com que essa sua manifestação cresça tanto que, entre aspas, incomode, entre aspas, gente, ou atrapalhe, comprometa a participação de quem está do seu lado, né? Você entende? Então você tem que ter uma sabedoria no uso disso. Tem que pôr para fora, mas lembrando, isso é bem para mim. Eu estou sendo ajudado agora. Você entendeu? Tá? Então não pode atrapalhar uma pregação, né? Não pode atrapalhar um movimento do culto, assim, numa leitura e a pessoa está naquele êxtase, mas se perde nisso. Tem que lembrar que isso está submetido ao seu controle. Então, posso usar? Pode, mas tem que ser comedido. Porque se for para todo mundo, você saberá que é para todo mundo, quem estiver dirigindo vai ter essa percepção, e Deus vai levantar alguém para interpretar. Às vezes a própria pessoa que tem algo da parte de Deus para falar para a igreja, e faz isso por meio de línguas, às vezes a própria pessoa interpreta, né? Pode acontecer também, tá? Mas a gente vai conversando aqui, tá? Muito bem, vimos aí no versículo 26, portanto, que é parte do culto cristão. Então é possível dentro de uma celebração? É possível, mas com regras, né? Tá certo? Quando for para a igreja, olha aí a regrinha então, como que tem que ser? Né? Então estou falando de falar em línguas, para a igreja e com interpretação. Veja agora os dois versículos, 1 Coríntios 14, 27 e 28. Não mais que 2 ou 3 devem falar em línguas. E é claro, né, gente? Um de cada vez. Devem se pronunciar um de cada vez, está aqui escrito, e alguém deve interpretar o que disserem. Mas, se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Está escrito aqui tudo o que eu acabei de explicar para vocês agora de pouco? Sim ou não? Está escrito, né, gente? Então, o próprio Deus, que por seu Espírito nos concede, é quem nos orienta também. A igreja de Corinto estava com bastante problema nisso, gente. E aí a palavra de Deus lhes foi dada, e assim também para toda a igreja que veio na sequência, e nós estamos incluídos nisso. Tá bom? Então está dando para entender direitinho? Olha só, alguns alertas, né, sobre esse falar em línguas. Tem que edificar, versículo 26. Tudo que for feito deverá fortalecer a todos. Muito bem. Olha só, o capítulo 14, versículo 33, né? Vamos ler o versículo e ler ali o que está no slide. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo de Deus. Não é? Paulo apóstolo vai depois também tratar do dom da profecia,
e vai explicar como que é a funcionalidade, né, do dom da profecia, e ele vai dizer o seguinte: olha, não deve haver confusão, porque senão Deus não está nesse negócio, né? Quando tem confusão é sinal de que Deus não está, tá certo? Então tem ordem, um de cada vez, com a interpretação, e a igreja vai aproveitando. Faz tempo que nós não temos manifestações assim nos nossos encontros, mas nós aprendemos a fazer direito. Muito no comecinho da igreja, nós tínhamos assim uma desorientação. E aí fomos estudando, fomos ensinando, e chegamos num ponto de grande funcionalidade isso. Eu me lembro aqui uma vez, né, mas aqui me veio na memória, tem inúmeros incidentes. Mas eu me lembro uma vez aqui, quando missionária Marlene e o Tico funcionaram juntos, um falando em línguas e o outro interpretando. Então foi uma manifestação legítima, né? Me lembrei aqui, foi até numa vigília, tem muito, muito tempo isso, tá certo? O que mais? 1 Coríntios 14, 40, olha só. Cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Então o que é que não pode ter? Não pode ter histeria, não pode ter falta de controle, extravagância, essas coisas não devem ser tolerados. É claro que a gente não vai ser mal educado com ninguém, né, gente? Tá? Mas por que a gente está ensinando essas coisas? Para que você, no exercício daquilo que o Espírito Santo te dá, no movimento do Espírito Santo com você, que você se lembre desses princípios, porque você vai se lembrar, se você estuda a palavra, você vai se lembrar. Então é claro, gente, tem momentos graciosos. Domingo mesmo aqui, durante a Santa Ceia, teve assim um santo burburinho aqui, né? Teve um movimento espiritual de pessoas que elevaram a sua voz em adoração, e entre essa adoração, haviam pessoas que estavam sim com línguas de edificação pessoal, e assim num tom elevado, mas era um momento em que era adequado para isso. Estava tudo certo, não teve problema nenhum, certo? Era um momento de adoração, então não é algo que comprometeu em nada. Tanto que seguimos ali a ceia e terminamos sem dificuldade, tá bom? Mas é para deixar assim esses registros, né? E esse ensinamento aí com relação ao falar em línguas. O que mais que tem de alerta para a gente? Um quinto alerta. Há línguas satânicas, imitações. Então a gente precisa ter discernimento. Lembra que no comecinho eu falei? Tem a fonte Deus por seu Espírito, mas tem a fonte também reino das trevas. Então é preciso discernimento. Tá? No tempo aqui, uma vez ou outra eu precisei interferir, né? No sentido de não falar de púlpito, mas chegar na pessoa, tocar no ombro, colocar a pessoa debaixo da autoridade de Jesus, e cessou. Ninguém nem ficou sabendo, e vocês também não vão saber quem foram essas pessoas, né? Não precisa, não tem porquê. Mas foi o discernimento que Deus me deu, então é preciso ter. Um sexto alerta. Não pode ser motivo de orgulho espiritual, aquela coisa que eu falei, ninguém tem que se achar porque fala, nem porque interpreta. São manifestações do Espírito em favor de todo mundo. Então você está sendo instrumento, né? A gente gosta assim, né, de falar, é o vaso, né? Que bom, né? Mas o que é que enriquece o vaso? É a presença do Eterno. É só vaso, vaso é de barro, hein? Não se esqueça que quebra fácil, né? E Deus, como bom reciclador, Ele pega o mesmo barro, amassa o barro e faz de novo. Então não se esqueça dessas coisas aí, hein? Tá? Então todo ensino bíblico é para colocar a gente no devido lugar, né? Então, se Deus não quisesse usar, Ele não daria, gente. Então é muito bom nós podermos ser usados por Deus. E é claro que traz satisfação. Quem é que não se regozija? E como é bom quando alguém chega e fala assim, nossa, você foi poderosamente usado por Deus. A gente não fica feliz? Não tem problema de ficar feliz. Agora, isso é uma coisa, né?
outra coisa é dar lugar para a carnalidade, para um orgulho espiritual, né? Só para comentar uma coisinha que eu me lembrei, até assistindo um pouquinho de TV ontem, passei por alguns canais, e tem, fora as imitações, tem também aquelas línguas que são criações nossas, né? Que é o piriripipi, o diridididi, e outras coisas que tem. Tem, assim, alguns movimentos que ensinam as pessoas em falar em línguas. Isso não é da parte do Espírito Santo, isso aí é processo humano purinho, tá? Então, isso aí não é da mesma coisa que a gente está falando, tá? Não tem um movimento espiritual nisso não, tá? Precisa ficar com medo de enfrentar essas coisas. E aqui também é para ensinar, né, gente? Não é para ficar criticando quem quer que seja, mas o povo de Deus tem que ser ensinado. Um sétimo alerta. Não é sinal de maior maturidade cristã, né? Falar em línguas não é sinal de estar cheio. Pode ser só o exercício de um dom. Isso é uma coisa que custa para as pessoas entenderem. Como o pessoal vincula muito, né, aquela questão de, não, a pessoa ela é batizada, então ela fala. Então dá a impressão que ela é mais. Não. Se é o Espírito que usa, nem sempre a pessoa que está sendo usada está no melhor momento dela. Agora não me pergunte como é que pode Deus usar alguém que não está no melhor momento dela. Isso aí pertence ao Senhor. Tá? Como é dom, é Deus que usa quem Ele acha que Ele tem que usar, quando Ele acha que tem que usar. Então não adianta a gente querer ficar arrumando encrenca com Deus nessas coisas. Não faça isso. Tá bom? Então, não é um sinal de maturidade cristã também. É sinal de que Deus deu aquilo para a pessoa e naquele momento Deus decidiu usar aquela pessoa para aquela finalidade. E o oitavo é que é tão importante quanto qualquer outro dom. Vou repetir. Falar em línguas é um dom qualquer. É um dom qualquer? Não, não é um dom qualquer. Falar em línguas é falar em línguas, tem essa funcionalidade. Mas é tão importante quanto qualquer dom. Tá? Então, dei essa ênfase aqui para ficar bem claro para você. É importante? Sim, mas como qualquer outro dom. Tá certo? Muito bem. Aí tem a interpretação de línguas ali, hermeneia glosson, lá em 1 Coríntios, é o termo no grego, viu gente? Acabando aqui já. Em 1 Coríntios 12, versículo de número 10, a gente encontra lá também que a outros, no meio do versículo, é dada a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Então vamos lá. É a capacidade de interpretar sobre a ação do Espírito Santo o que é falado em línguas, vindo da parte de Deus. Com qual objetivo? Para a edificação da igreja ou para edificação pessoal. Pode ser uma mensagem especialmente dedicada para uma pessoa? Pode. Às vezes a gente está naqueles cultos domésticos e alguém fala em línguas e interpreta, ou alguém fala em línguas e o outro interpreta, e às vezes é direcionado para alguém que está presente, em especial. Está tranquilo também. Está tendo a edificação de todo mundo a partir da edificação daquela pessoa, né? E o possuidor desse dom tem a capacidade sobrenatural de captar o que Deus tem a dizer e repassar o teor à igreja. Então, já eu explico melhor isso para vocês aqui. Capta o que Deus está dizendo e passa o teor. Então, essas línguas que carecem de interpretação são aquelas dirigidas à igreja em tom profético. Já expliquei. Por isso há regras. Então, precisa obrigatoriamente de intérprete. Nós já lemos esses versículos, né? O capítulo 14, versículo 27, o capítulo 14, o versículo de número 28, e olha o versículo 13, que nós não lemos ainda. Portanto, 1 Coríntios 14, 13, portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Então, olha o que Paulo está fazendo como desafio. Você fala em línguas? Fala. Então, você fala para edificação pessoal? Sim. Que tal pedir ao Senhor para dar mais volume para isso, para dar mais funcionalidade? Quem sabe, para você poder falar em línguas com conteúdo profético para a edificação da igreja e a capacidade de interpretar isso. Olha como tem espaço para a gente, assim, entre aspas, evoluir na manifestação do Espírito na vida da gente. Olha que coisa linda, que Deus generoso, gente.
Está vendo? Vale a pena depois você ler o capítulo 14 inteirinho. Tá bom? Se eu for fazer isso aqui, a gente gasta muito tempo na aula, fica muito tempo aqui e desencoraja você a permanecer. Tá? Muito bem. A última bolinha ali, o terceiro tópico, deverão ser, no máximo, 3 pessoas que se manifestem com a interpretação no culto público. Já lemos 1 Coríntios 14, 27. Muito bem, o que mais que a gente tem? Por outro lado, as línguas que são faladas no momento de oração pessoal, como eu já disse, não carecem de interpretação, porque são para edificação pessoal. Já está bem entendido, né? Como se manifesta esse dom? Indo para os finalmente. Vamos lá. Vou ler aqui o textinho, por isso que eu estou olhando um pouquinho para cima, que me ajuda aqui a minha colinha aqui. Quem interpreta não o faz literalmente, como se estivesse interpretando palavra por palavra. Preste atenção. Isso até pode acontecer, mas não é a regra. A interpretação geralmente vem pelo teor do que Deus está querendo revelar. Então, não precisa ser simultânea ao falar em línguas. Então, vamos lá, explicando isso aqui brevemente. Você já entendeu, mas eu vou dizer de novo. Tá bom? Então, o que acontece? Alguém está falando em línguas e tem um teor profético, tem algo que Deus está falando por intermédio da manifestação desse dom. Então, quem for interpretar, a própria pessoa ou um outro intérprete, ele vai escutar, ele vai processar, e ele vai trazer para a gente o teor, o centro da mensagem. Isso é muito importante, gente, porque quem interpreta tem que amadurecer nessa capacidade de interpretar também. Tem muita responsabilidade envolvida nisso. Por quê? Porque se ela vai trazer o teor, e se não é palavra por palavra, cada um tem um vocabulário, não é verdade? E como é que você vai se expressar? A partir do vocabulário que você conhece. Entende? Então, você transmitir uma ideia que Deus te passou exige muita responsabilidade. Porque é uma mensagem de Deus para a vida da pessoa. Parou para pensar na responsabilidade que tem nisso? Você entendeu? Então é por isso que entra a personalidade da pessoa também. Então tem gente que muda a voz, tem gente, mas isso é personalidade humana. A pessoa está num êxtase. Isso mexe com as emoções da pessoa. Mas tem a personalidade da pessoa. Tem pessoa mais calma, tem pessoa mais agitada, tem pessoa que vai usar expressões espirituais, vai falar bastante aleluia, vai falar bastante glória a Deus, vai... Enfim, por quê? Porque a pessoa está numa interação com Deus, é muito dela isso. Né? E isso, porque é da parte de Deus, naturalmente já mexe com a gente, não é verdade? Pega no corpo da gente também. Mas a expressão do entusiasmo da pessoa também mexe com a gente. Então, é um momento delicado. Por quê? Porque em meio a essas sensações, tem algo que Deus está falando. Você está entendendo como é importante fazer bom uso dos dons espirituais? É muito importante. Muito importante. Tá? Então, não precisa ser simultâneo. Porque às vezes acontece assim. Quem está falando em línguas com teor profético fala uma frase e o outro interpreta. Essa interação também o Espírito Santo favorece. Ambos têm que entender que um vai falar e o outro vai interpretar. Então, o exercício do dom gera uma melhor funcionalidade, uma maturidade no exercício. Mas pode acontecer o seguinte também. A pessoa lá falar por cerca de 1 minuto e meio, 2 minutos e entregar toda a mensagem e depois do intérprete ele trazer o teor da mensagem. Aí pense, pessoa escutando da parte de Deus por uns 2 minutinhos e depois ter que trazer toda aquela revelação quando chegar a sua vez, não é uma tarefa fácil. Tem que prestar atenção, não é verdade? E tem que ter assim muita responsabilidade no que vai dizer. Não acrescentar nem tirar nenhuma das ideias do que Deus falou. Olha como é importante isso, né? Acabou, né, filho? Então acabaram aqui os slides. E com isso, eu acredito que nós demos assim uma
uma passada, né, pelos principais textos que têm a ver com falar em línguas. Eu espero que tenha ajudado você, né? Depois, a aula fica aí, você volta, escuta de novo, tá certo? E aí você anota as suas dúvidas e na semana que vem, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar o aplicativo Zoom, tá bom? Então não vai ter assim transmissão pelo nosso canal do YouTube, a princípio. Eu vou ver direitinho isso aqui, tá? Mas a ideia é usar o Zoom. Eu vou ver se eu faço de casa mesmo, você da sua casa. Então baixa o aplicativo, não fica com medo de usar o Zoom, tá bom? Se você não quiser aparecer e quiser só usar o áudio, aí você, lá no Zoom, tem lá em configurações, você põe uma foto bem bonita sua lá, mesmo que seja de máscara. A gente fica pelo menos vendo a sua imagem. E aí na hora que você tiver que fazer uma pergunta, fazer um comentário, você abre o seu microfone. Aprenda a mexer nessa semana, para você, a semana que vem, participar com a gente do perguntas e respostas dessas 2 aulinhas que nós vimos aqui. A gente pode colocar tudo no pacote. Batismo com o Espírito Santo, falar em línguas e interpretação de línguas, tá bom? Na forma de perguntas e respostas. Então, minha gratidão aqui ao Gustavinho, que me apoiou nesta semana para essa gravação. Muito obrigado a você, que desde a sua casa se organizou aí para participar do nosso estudo bíblico. E vamos então, com a graça de Deus, nesse tempo tão difícil, tão dolorido que nós estamos vivendo, seguir orando ao Senhor e dando espaço para essas manifestações do Espírito. Pense, num tempo de tanto sofrimento como o nosso, como o orar em línguas para a edificação pessoal é algo importante, né? Como o receber algo de Deus e confiar à igreja é algo importante e ser usado para interpretar isso. Então pense bem, como Deus pode usar também estes dons nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Assim é a igreja, enriquecida pela presença do seu Senhor. Vamos orar? Deus nosso Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso que nós passamos de estudo da Tua Palavra. Continue enriquecendo as nossas vidas com a Tua presença. Abre o nosso entendimento cada vez que nós nos dispusermos a estudar a Tua Palavra e em todas estas coisas glorifica o Teu santo nome. Sê com a Tua igreja, cura os enfermos, consola os enlutados e abençoa a nossa nação. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Até a próxima.